Uma boa noite. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa abençoada para tratar mais uma vez e aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. E nós pedimos, a espiritualidade amiga que possa nos intuir e nos auxiliar a todos na compreensão e no entendimento do estudo de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre a lição 92 do livro Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que tem o título Objetivo da Fé. Então, para que a gente possa estudar sobre esse título, Objetivo da Fé, nós vamos ver que esse título ele foi baseado pelo Emmanuel na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, onde ele trata: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, esse estudo está baseado nesse versículo de Pedro, primeira carta de Pedro. Objetivo da fé, então nós vamos verificar o que significa fé, não é? Fé, ela vem do latim e significa fide, e tem o significado de adesão incondicional. Adesão incondicional a uma hipótese considerada verdade. Então, a gente vai estudar isso através desse ensinamento, onde nós vamos verificar o que é essa adesão incondicional. Incondicional, ou seja, acima de qualquer situação. Então, a gente adere. Isso que vai ser o nosso estudo relacionado à fé. E nós vamos verificar aqui nesse estudo que Emmanuel traz uma pergunta logo no início dessa lição. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Qual a finalidade do esforço religioso na minha vida? Então, nós vamos refletir sobre fé. Antes da gente refletir sobre a fé, nós vamos então, através dessa pergunta, qual que é a finalidade desse esforço religioso na nossa vida, vamos estudar o que é Deus, não é? No Livro dos Espíritos, na questão número 1, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E na pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Aí os Espíritos explicam: procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Ou seja, tudo que não é feito pelo homem é obra de Deus, é existência de Deus, é prova de que Deus existe. Deus está em tudo. E quando nós vamos analisar a existência de Deus, nós vamos ver também, não é, Jesus. Quando Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 27, Jesus diz, ele está lá com o jovem e o jovem pergunta para ele: bom mestre, o que eu faço para ganhar o reino de Deus? Aí Jesus, ele responde: por que me chamais bom? Só Deus é bom. Então aqui nós vamos verificar que Deus é a inteligência suprema que criou todas as coisas e que Ele é bom.
Então, quando nós partimos dessa premissa que Deus é bom, que Ele tudo criou, tudo que existe e que não é obra do homem é obra de Deus, nós percebemos que Ele cuida de cada uma das suas criaturas, de cada uma das suas criações. Ele cuida de tudo. E quando nós vamos analisar dessa forma, aí nós vamos analisar melhor o objetivo da fé e esse esforço religioso na nossa vida. Por que nós nos esforçamos, não é? Essa religião, essa religação, nos ligar com o Pai, o Criador de todas as coisas. Ele traz aqui para a gente o seguinte: esta é uma interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Então, ele nos ensina que nós devemos estar sempre trabalhando esse autoesclarecimento para que a gente possa ter essa visão espiritual mais ampla, não é? É onde que nós acabamos de falar aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, onde o Espírito de verdade nos conclama: espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque o esclarecimento, o conhecimento, ele é libertador, ele nos ensina. Então, aprendendo como as coisas funcionam, nós vamos compreender melhor e nós vamos nos adequar melhor à lei. Nós vamos nos conformar. E ele segue, através desse estudo, falando assim: raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Ele está tratando aqui justamente daquela situação, né? Oh, meu Deus, estou precisando tanto de um emprego. Se eu conseguir esse emprego, eu juro que o primeiro salário eu vou lá e vou doar tudo às pessoas necessitadas, né? Ah, meu pai, se a minha família fosse melhor, se meu marido fosse assim, se ele fosse assado, meu filho, eu faria isso, não é? Então ele está trazendo essa situação desse comércio que muitas vezes acomete, né? Aos seres humanos, né? Aos homens, que é o que o Emmanuel coloca aqui para nós. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Então, ele está nos trazendo aqui o dia que passa, coisas passageiras, enquanto nós deveríamos estar trabalhando os bens imperecíveis. E para que a gente compreenda melhor a situação da fé, desse objetivo da fé, do que é Deus, por que existe, por que a gente existe, por que nós estamos aqui, por que Deus, por que nós somos criaturas de Deus, né? Então nós vamos buscar um livro, uma obra, Fluidoterapia Espírita e Passe Água Fluidificada, do Alírio de Cerqueira. E ele traz aqui para a gente uma fala, uma explicação de Clarencio, exarada no livro Entre a Terra e o Céu, do espírito de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. E ele fala a respeito das funções espirituais dos chakras, também chamados centros de força. Então, nós vamos ver o que o Clarencio trouxe para a gente.
Como não desconhecem, o nosso corpo, de matéria rarefeita, está intimamente regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente e estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas que podem definir como sendo o campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Quando nós vamos observar esse ensinamento aqui do irmão Clarencio, nós verificamos que a respeito desses centros de força que são os chakras, né, que são 7, básico, raiz, o sacro, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o do terceiro olho e o plexo onde se fica o coronário, né? Em cima da cabeça. E nós vamos verificar que esses centros, eles vibram em sintonia. Ou seja, e ao influxo do poder da mente. Então vejam só, como nós vamos conjugar esse ensinamento aqui com a questão da fé? Então, nós vamos ver que através do nosso pensamento, das nossas vibrações, esses centros de força que nós temos em nós, eles vibram numa frequência, numa determinada frequência e em sintonia. Ou seja, através da dificuldade de um centro de força, o outro centro de força sofre essa limitação, essa interferência. E do mesmo jeito que um esteja trabalhando bem, o outro também estará. Ele vai sofrer essa consequência positiva. E quando ele fala aqui que através desses centros que vibram em sintonia uns com os outros, através do poder diretriz da mente, e tem uso de si células elétricas que, através de um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado, nós vamos compreender que cada um de nós fazemos a nossa realidade, não é? É isso que ele vem trazer para a gente. Cada um de nós, através das nossas escolhas, através dos nossos pensamentos, nós vamos vibrar em determinada sintonia, um circuito fechado. Essas energias, elas são próprias de cada indivíduo. E aí, vejam só, nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual. Está falando do nosso perispírito, não é? Então, à medida que nossos pensamentos, não é, que ele vai trazer aqui, à medida da vibração que nós trazemos através dos nossos pensamentos, é que nós vamos alterar o nosso perispírito. Como a mente, ela interfere em nós. E por isso, em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse: vigiai e orai para não cair em tentação. Então, vamos ver aqui o que o irmão Clarencio continua trazendo para nós, né? Nossa posição mental determina o peso específico do envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório.
não é? Então, a nossa mente, tudo, a nossa vibração, ela vai estar relacionado a o que nós estamos pensando, ao a nossa casa mental, o que nós construímos. E ele traz aqui, cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a uma compulsória aglutinação do ser a regiões da consciência embrionária ou tortuada, onde se reúnem a vida inferior que lhes são afins. Ou seja, ele está nos ensinando que a questão da fé aqui, né, que é o trabalho, a fé que nós estamos tratando aqui, não é uma fé de acreditar, de confiar, mas é a adesão completa, não é? Pensamento, trabalho, frequência. E através dessa adesão é que nós vamos construindo um novo padrão vibratório, um novo comportamento para nós diante das dificuldades, diante das atribulações que podem nos acontecer. E como nós vemos aqui que a mente, não é? Ele circula em um circuito fechado, nós vamos observar que tudo o que nos acontece é causa de nós mesmos, né? Não é Deus que colocou uma dificuldade na minha vida, não é. É tudo o que acontece conosco é obra de nós mesmos. E onde o irmão Clarencio ainda continua aqui. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos após abandonar o corpo terrestre está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Por isso que as experiências, elas são tesouros, né? Nós entesouramos as experiências, porque as experiências boas, nós vamos compreender que realmente, nossa, isso realmente é bom. Então, eu vou repetir. Nossa, essa experiência não foi boa. Isso que aconteceu não foi bom para mim. Então, eu vou tentar, eu vou procurar não repetir isso novamente. E, atentos a semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações, conforme o tipo de pensamento que nos influi da vida íntima. Então, ele está tratando aqui que as doenças que nós temos, não é? Os problemas, sejam doenças psíquicas, sejam doenças físicas, elas estão estritamente ligadas ao nosso pensamento, aos centros de força que vão funcionar ao influxo da mente em um circuito fechado, ou seja, não há interferência. A tristeza que eu sinto não é uma interferência de alguém em mim. A tristeza que eu sinto, ela é minha, é obra minha. E por que eu estou triste? Cabe a mim analisar para verificar e trabalhar esse processo. Por isso que nós somos um processo de nós mesmos, nós somos construtores de nós mesmos. E ele traz aqui ainda, quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço do esforço próprio no rumo das gloriosas construções do espírito,
maior é a sutileza do nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinante na criação divina. Então, nós vamos observar aqui que justamente tudo é vibração, como Clarencio fala aqui para gente. Tudo é uma questão de padrão vibratório, porque à medida que eu conseguir me adequar à lei de Deus, eu vou me harmonizar com a beleza, com a harmonia, com a luz reinante da criação divina. E ele ainda fala um pouco mais além. Quando a nossa mente, por ato contrário à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Vejam só. Então, a gente verificando isso, que tudo é um processo que parte de nós mesmos, né? Que parte da nosso próprio desequilíbrio e que nós mesmos nos obrigamos ao reajuste. E por que nós nos obrigamos ao reajuste? Porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, à medida que a lei está gravada na nossa consciência, nós é que vamos trabalhar esse reajuste. Nesse momento, nós vamos verificar mais uma coisa. É a questão da culpa, que nós até já tratamos aqui. Quando nós falamos em desarmonia com a lei, em desajuste, né, em desequilíbrio, muitas vezes nós tratamos da culpa que nós carregamos muitas vezes em nós. E aí nós vamos ver que a culpa é um sentimento composto de 3 outros: autojulgamento, autocondenação e autopunição, com os quais a pessoa se distancia da lei de amor, porque exige de si mesma perfeição impossível ao seu nível de evolução, mas sem a coragem de se permitir ao aperfeiçoamento gradativo a partir das experiências desafio que todos temos na vida, que somos convidados a transformar em experiências aprendizado. Então vejam só, o trabalho que nós temos acerca do que nós somos e da fé, nós vamos verificar através dessa questão aqui. Se eu me distancio da lei de Deus, se eu pratico algum ato que viola alguma lei de Deus, eu me desequilibro, eu desequilibro os centros de força e eu me distancio do amor, da harmonia que é Deus. E através desse processo de culpa, nós mesmos somos o nosso autojulgamento, né? Nós somos o nosso juiz, o nosso algoz, porque nós mesmos nos condenamos e nos autopunimos. Então nós vemos aí processos de doença, né, de adoecimento, doenças no sistema urinário, não é? Então aí a gente vê que são problemas no centro de força, né, no centro base, raiz. Nós vamos ver às vezes problemas cardíacos, problemas ligados ao chakra, né, o centro de força,
do coração, não é? E assim por diante. Então, através do equilíbrio, do trabalho de autoconhecimento, do auto-amor, do auto-perdão, da autodisciplina, nós vamos compreender o entendimento que Deus nos trouxe, não é? Amar ao próximo como a nós mesmos. A lei de amor, a lei do trabalho que nós temos conosco mesmo. E nesse sentido, nós vamos ver aqui que a fé, quando nós observamos que tudo o que nos acontece é obra da nossa própria criação, então fica mais fácil de compreender o amor de Deus, não é? A bondade suprema e infinita, a causa de todas as coisas. Porque aí nós vamos conhecer um Deus que não é aquele Deus que muitas vezes nós já ouvimos falar, um Deus que pune, um Deus que castiga, não é? Um Deus que não tem clemência. Não. Nós vamos compreender a bondade de Deus, que Ele sustenta toda a criação e todas as criaturas, e que Ele é a bondade. E que tudo o que nos acontece não é obra de Deus. Fomos nós mesmos que criamos para nós. E nesse sentido, nós vemos aqui a libertação. Porque a partir do momento que nós compreendemos o amor de Deus, nós vamos entender qual a finalidade do esforço religioso em minha vida. Qual a finalidade? Me harmonizar com o Pai, não é? Me encontrar com o Pai e me conformar com as leis de Deus, me adequar a elas. Então, esse objetivo da fé, ele fica mais claro para nós, porque encontrar um Deus que nos ama, que é o amor, que é a bondade, é um momento onde nós vamos descansar, não é? Enquanto filhos, vamos descansar em Deus, descansar em Jesus. E aí nós vamos ver realmente o que acontece comigo é obra da minha construção. Porque o processo de evolução, ele é individual da criatura. É um processo de cada um de nós. Não existe condições de alguém evoluir para mim. Não. Deus confia em cada um de nós. E Ele tem a certeza, porque Ele que nos criou, que nós somos capazes. Nós somos capazes de nos melhorar e de crescer a cada dia, de evoluir. E através desse ensino, Emmanuel coloca aqui para a gente como raciocínios elementares, contudo, conduzem a pensamento a mais vastas ilações. E ele vem nos trazer aqui o objetivo da fé constitui realização mais profunda, é a salvação, a que se reporta a boa nova por excelência. Essa salvação é a construção de nós mesmos, não é? Onde a boa nova de Jesus, o Evangelho, ele vem nos ensinar. Como Jesus nos ensinou, não é? Vigiai e orai. Para a gente estar sempre vigiando os pensamentos, vigiando as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas emoções. Porque aí nós nos mantemos no equilíbrio. E ele traz para a gente, e como Deus não nos criou para a perdição, como Deus não nos criou para a perdição,
Salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar, sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então essa é a nossa missão, esse é o objetivo da fé, a nossa salvação, através do autoconhecimento, da autoeducação, da autodisciplina e da autolibertação. Quando Jesus, ele fazia as curas, né? Ele chegava e falava: sua fé te salvou, vai e não peques mais. É um processo íntimo de cada um de nós. A fé, o trabalho, a evolução. Então daí, aquela situação que nós trabalhamos ali, não tem como nós analisarmos, não é, o padrão evolutivo de alguém, né, a grama do vizinho, sendo que cada um de nós é que tem que construir o seu. Então, muitas vezes a gente pode olhar assim: nossa, mas minha vida é tão difícil. A outra pessoa, o fulano, a vida dele é tão boa, é tão fácil. Por que minha vida está assim? Construção minha, é obra minha. Não é culpa de Deus. Deus não privilegia um filho em detrimento do outro. Ele trata todas as criaturas em igualdade. Mas esse trabalho íntimo de autoaperfeiçoamento, né, e que o Emmanuel trata aqui, né, de esforço próprio para a sublimação, para a purificação, para a elevação, é um trabalho de cada um. Então, não tem como a gente fazer uma comparação, porque vai estar relacionada à vontade de cada um dos filhos de Deus. E Deus, ele nos concede a encarnação bendita como oportunidade de crescimento evolutivo para cada um de nós. E é nesse momento, quando nós analisamos, não é, a encarnação como essa bênção para o nosso aperfeiçoamento, o nosso trabalho íntimo de vigilância, de progresso, nós vamos verificar aqui que esse trabalho é o que nos conduz, porque Deus sabe que nós podemos. E um dia nós vamos, né? Jesus disse: nenhuma ovelha se perderá. Todos nós vamos nos tornar anjos, né? Seres angélicos. Por quê? Porque Deus quer assim. Deus quis assim. Mas nós fomos criados simples e ignorantes, e então é através do autoesforço que nós vamos construir. E esse trabalho de reforma íntima é um trabalho de fé. Por quê? Porque quando eu sei que a dificuldade que eu passo, as imperfeições que eu tenho, foram construções minhas, eu já sei que aquela situação, se eu construir daquela forma, eu consigo melhorar, eu consigo alterar. Por isso que às vezes a gente vê alguém passando por uma situação tão complicada e às vezes a gente pensa: nossa, meu Deus, eu não conseguiria passar por isso. Por quê? Porque quando nós temos um processo onde nós violamos a lei de determinada forma e causamos uma violação ali, nós somos capazes de recompor essa violação. Olha só, é uma bênção, não é? Então, quando nós pensamos nisso, nós verificamos que não existe fardo pesado demais para os nossos ombros.
É aí que a gente vê a grandeza de Deus, que todo o fardo que nós carregamos, nós somos capazes de carregar, porque foi obra nossa, seja nessa encarnação, seja em encarnação anterior. E o Emmanuel nos coloca o seguinte: não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. Vejam só, não há vitória da claridade sem expulsão das sombras. Por isso que o autoconhecimento, não é? Onde o Emmanuel traz aqui, né, logo no início, o trabalho do autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Ele está trazendo aqui que essas sombras, que é o nosso íntimo, é o que está dentro de nós e que muitas vezes nós não nos conhecemos. Por isso esse trabalho de autoconhecimento. Porque a partir do momento onde a gente consegue entrar em contato conosco mesmo e compreender determinadas formas, né? Por que eu me comporto dessa forma quando acontece esse fato? Por que eu fico nervoso? Por que eu fico chateado? Por que eu sinto tristeza quando acontece alguma coisa? Por que eu fico revoltado quando determinado problema acontece comigo? Não é? Então aí é através dessas perguntas, dessa autoanálise, da autoacolhimento de nós mesmos, da autocompreensão de quem somos, que essas sombras, né, que é aquilo que está ali guardado, que às vezes a gente não quer mexer, que elas vão se dissipando. E a clareza vai tomando conta de nós. E através do conhecimento, a humildade, o processo de construção das virtudes, ela vai se estabelecendo em nós. Porque as virtudes é um processo de construção. E isso é o reino de Deus. O reino de Deus dentro do nosso coração é o processo de cultivo das virtudes. E esse processo de cultivo, ele vai depender do quê? Do esforço, do suor de cada um. Então é aí onde nós percebemos que depende de nós, não é? Por isso que Jesus disse: se você quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Ele não falou assim: olha, pega essa cruz aqui, pode vir atrás de mim, porque o caminho é esse aqui. Não. Deus, entre as leis naturais, ele colocou o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma lei que Deus estabeleceu para cada um dos filhos. E ele nos espera, seja em qual círculo de reencarnações que seja que demora, ou alguns chegam mais rápido, outros mais demorados, outros mais renitentes, mas nenhuma ovelha se perderá. E então esse processo de construção da nossa iluminação, do nosso autoconhecimento, da nossa fé, porque à medida que nós descobrimos que tudo que nos acontece é nossa obra, então aí a gente vê, poxa, sou eu que tenho eu posso melhorar. Se eu conseguir fazer assim, eu consigo melhorar. Então essa responsabilidade, ela vai chegando a nós, a consciência, o nível consciencial, não é? Que está muito relacionado ao padrão evolutivo de cada um. E é através dessa consciência que nós caminhamos a cada vez mais rumo a Jesus. E Emmanuel ainda traz aqui para a gente a fé
representa a bússola, a lâmpada acesa a nos orientar os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Então, meus amigos, a fé, ela é a bússola, ela é a lâmpada acesa que nos orienta diante dos obstáculos. E quando a gente sabe que o obstáculo está ali para que nós possamos passar por uma experiência e compreender que aquela experiência ela não foi boa, que ela é contrária à lei de Deus, então aí eu vou entesourar essa experiência dentro do meu espírito. E quando numa outra encarnação, uma outra reencarnação, a pessoa, quando ela está de frente, né, com determinada situação, ela sente assim, nossa, eu acho que eu não devo fazer isso. Nossa, eu acho que isso aqui não vai ser bom, acho que não vai ser legal. São memórias gravadas dentro do espírito, de experiências não felizes que ele já passou em outra encarnação. Então ele traz consigo os tesouros, e esses tesouros são o norte. Por isso que às vezes nós nos deparamos, né, agindo de determinada forma, espontânea. Nossa, eu sei que eu tenho que fazer assim. Eu sei que eu tenho que agir dessa forma. É justamente isso. São as experiências, os tesouros que nós gravamos em nosso espírito. E então, através dessa fé, desse trabalho, dessa construção íntima, que nós vamos, né, conquistar a salvação, que o Espírito Emmanuel nos coloca, que esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo. E quando nós trabalhamos essa questão da fé, nós trabalhamos aí o amor, não é? O amor de Deus, o amor que tanto nos acolhe e que o Pai colocou para nós. E a gente vê aqui na Joana de Ângeles, nesse livro Amor Imbatível Amor, ela falando sobre o amor. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta em razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio da alma, sem o qual ela se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Então, meus irmãos, a gente, através desse ensino do amor, nós vamos observar aqui que o amor, né, de Deus, o amor de Deus por nós, esse amor que nos traz, que nos mantém, não é? A força do universo é essa força, essa essência divina que é tão maravilhosa para nós. E aí a gente compreende a bondade de Deus quando Jesus diz: só Deus é bom. Porque a gente vê que Ele tudo cria, tudo sustenta,
tudo transforma, ele cuida de cada criatura. No livro dos Espíritos, ele fala, os espíritos, né, os guias da humanidade, eles falam que Deus vela por cada uma das suas criaturas. Vejam o cuidado que Deus tem para conosco. Que coisa maravilhosa, não é? E quando nós analisamos isso, esse cuidado, esse amor, esse carinho, né? Nós verificamos aí então que realmente vale a pena nos esforçar, vale a pena nos policiar, analisar os nossos gestos, as nossas atitudes e nos esforçar para esse objetivo da salvação, né? O objetivo da nossa fé, da nossa construção. Então, quando Santo Agostinho, a gente vê aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos analisar aqui o comportamento do homem de bem. Esse comportamento do homem de bem, ele vai nos guiar nesse caminho da fé, da autoconstrução, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, com a sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Aí, quando nós analisamos essa conduta do homem de bem, nós vamos ver esse amor aqui que Jesus, né, que a Joana nos ensina, que é a obra da criação de Deus, da criação do universo. E então nós compreendemos o objetivo da fé, a salvação. E que esse processo é nosso, é íntimo, é de conduta, é de análise de cada dia, de cada momento, de cada ato que nós praticamos, de cada pensamento. E que a mente, os nossos pensamentos, a nossa casa mental é a nossa construção e é o que é a nossa formação, é aquilo que somos. Então, que nós possamos compreender, trabalhar a nossa fé, a nossa reforma íntima, para que nós possamos aí, com uma casa mental vibrando em sintonia, em harmonia, em equilíbrio, estarmos a cada dia mais próximos de Deus, mais próximos de Jesus e harmoniosos, em sintonia com a criação divina. Então, era isso que eu tinha para trazer. Agradeço mais uma vez a casa, agradeço a cada um que esteve participando conosco hoje e devolvo a palavra ao cerimonialista. Uma boa noite a todos.